Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Item 7 do nosso Evangelho. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, o que tem levado muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, a fé não se impõe. Não, realmente não, ela não se prescreve, ela se adquire, e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não de tal ou qual crença particular. Não compete à fé procurá-los. Eles é que devem ir ao seu encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Falam com os lábios e não com o coração. Ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, multiplicam-se em volta deles, porque então recusam-se a vê-las. Da parte de uns, há descaso, da parte de outros, há o temor de serem forçados a mudar hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho que se nega a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, batalha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente do progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, as segundas terão que aprender tudo desde o início. Estão com a educação por fazer. Ela se fará e, se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira pela qual apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo e que dela é que se pode dizer com verdade que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá origem à dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos, na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, razão pela qual triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. A página de hoje é muito pertinente aos momentos aflitivos que muitos de nós estão passando nesse período
de quarentena, em que muitos ficaram vacilantes em relação à sua fé. Foi um teste, continua sendo um teste. E na nossa prece nós vamos envolver muitos daqueles que perderam a sua fé e cometeram o suicídio. Os índices de suicídio nesses últimos 3 meses no Brasil aumentou tremendamente, principalmente na faixa etária da terceira idade. Por isso, a prece de hoje vai envolver aqueles irmãos que deram o suporte necessário para dar continuidade à sua trajetória através de provas e expiações aqui na Terra, preferindo um outro caminho, que, ao contrário do que pensa, será muito mais longo. Assim sendo, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador, para que envolva esses espíritos, onde nesse mês em que comemoramos, entre aspas, o mês do laço amarelo, que possamos envolver os nossos pensamentos para todos aqueles irmãos e irmãs que cometeram tal delito contra si mesmo. Quase todos nós temos um conhecido, amigo, um vizinho ou até mesmo um ente querido que cometeu tal ato. Envolva-os com amor, filho de Maria Santíssima, pois ela está sempre ao lado deles, com seus companheiros, espíritos voluntários, amenizando a dor tão grande que muitos estão passando nesse momento. Mas a oportunidade de uma nova vida, da continuação do espírito imortal que nós somos através da reencarnação incessante, poderá amenizar futuros sofrimentos através de reencarnações, onde o amor vencerá, onde a verdade vencerá. E a fé raciocinada e lógica, como a doutrina nos ensina, como Kardec nos ensinou, vai vencer todas as dificuldades materialistas que irão se impor em direção à nossa doutrina. Que Jesus nos abençoe, se intua para que possamos fazer o estudo que nós preparamos com muito carinho. Muita paz a todos. Pois é, meus irmãos. Selecionamos esse tema que a gente já estava trabalhando durante esse período aí de reclusão. Muitas palestras minhas foram melhoradas, otimizadas, né? Outras realizadas, né? Que ainda não fiz ainda dentro das casas espíritas. E a união na casa espírita diz respeito ao momento que as casas estão atravessando, ao comportamento dos seus frequentadores, principalmente no que diz respeito aos melindres que existem dentro da casa espírita. Nós sabemos que a casa espírita é formatada pelos seus frequentadores, como pequenos gravetos, que unidos é difícil de quebrar, mas que se não admitirem a união na casa espírita e trabalharem de forma distante um do outro, esses gravetos serão muito fáceis de se quebrar. E, infelizmente, os nossos irmãozinhos inferiores da espiritualidade inferior estão atentos a isso. Segundo o nosso companheiro Divaldo, no lançamento do seu livro Transição Planetária, que já tem algum tempo, naquela oportunidade ele dizia que uma das coisas que os inimigos espirituais gratuitos da doutrina deseja é que o número de pessoas que chegam à casa espírita diminua e não cresça, como as estatísticas vêm afirmando no censo do IBGE dos últimos anos para cá.
E mais ainda, o desejo maior deles é que não sejamos o coração do mundo, estou falando do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eles farão de tudo para impedir a sua chegada na casa espírita, para insuflar a sua saída da casa espírita, não permitindo que o movimento espírita cristão cresça como está crescendo ultimamente. Então, preparamos esse estudo com muito carinho, como se fosse um farol sinalizador da verdade, para que possamos evitar armadilhas e que não possamos cair em armadilhas inteligentemente premeditadas por esses irmãos. A única coisa que eles não são, e não podemos chamá-los de jeito algum, é de ignorantes. Isso eles não são. São muito inteligentes. Eles nos conhecem, sabem quem somos nós e esperam. Aliás, esse é a grande arma que eles possuem, o tempo. Esperam pacientemente para, na hora certa, dar o bote. E quando eles dão esse bote, não perdem a viagem. Por isso, eu costumo sempre dizer nas reuniões, palestras, seminários que nós realizamos, que nós temos que ser mais espertos do que eles. E assim, vamos iniciar o nosso estudo, primeiro, deixando bem claro aqui, a finalidade de uma casa espírita. Para que existe uma casa espírita? Qual a finalidade com que ela foi inaugurada? Qual o motivo que ela existe? E tem muito mais itens do que esse. Eu coloquei apenas os 5 mais importantes, mas tem muito mais. Vamos ver o primeiro. É a escola de formação espiritual e moral, baseada no Espiritismo. Escola, onde, através das reencarnações sucessivas, aprendemos o que é o certo e o errado, repetimos de ano, como em qualquer escola, ou às vezes somos promovidos, e se repetirmos o ano, vamos ter que aprender direitinho para que a gente não repita novamente. Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas ainda teremos? Isso depende de cada um de nós. É posto de atendimento fraternal a todos os que procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Essa é a finalidade da casa espírita, a mais importante. E não tentem, lá dentro, encontrar milagres, porque muitos vão embora e milagres não existem. Até mesmo no atendimento fraterno ou então na consulta de tratamento espiritual, caso a melhora aconteça, isso é mérito seu, porque você está trabalhando aquele homem velho que está dentro de você através da reforma íntima. É isso que a casa espírita te oferece. Oportunidade de trabalho, estudo e reforma íntima. Por falar em estudo, é o núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Por isso que os amigos espirituais, em especial Bezerra, nos chama de espíritas, espíritos cristãos. É a casa onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar dentro dos princípios espíritas. Todas as faixas etárias são muito bem-vindas. Os núcleos de evangelização, de mocidade, da juventude, daquela garotada que é do primeiro ciclo, do segundo, os dos mais velhos. O importante é a gente educar o nosso espírito, porque nós evangelizamos e não corpos. Aquele jovem que chega ao centro com 10 anos, 8 anos de idade, pode ser, e com certeza às vezes é, principalmente no que se fala dessa nova geração, da nova era, que já está aí, são espíritos muito mais maduros, muito mais velhos,
do que os próprios pais. É oficina de trabalho que proporciona a oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em suas atividades. Oficina de trabalho, principalmente para com aquele que chega a casa não só para estudar, mas para pedir o alimento, o cobertor, a sopa, ou seja, o alimento material. E nós temos que ter a preocupação de dar tanto o alimento espiritual e também se dedicar ao alimento material, como Chico nos incentivava a fazer. E nunca usar aquela expressão, os nossos amiguinhos estão chegando, os nossos vovôs, as nossas vovós estão chegando ao centro. Vamos dar todo o aporte necessário. Temos que dar, mas com carinho e fraternidade, porque naquele prato de comida, naquele cobertor, naquela quentinha que você oferta, tem que vir algo a mais que está dentro de você. E nunca usem aquela expressão, os assistidos estão chegando. Porque o maior assistido dentro da casa espírita é você. Porque você não chegou por acaso numa casa espírita. Ninguém te empurrou para entrar ali. Ninguém te ameaçou. Sim, você pode ter chegado pela dor. Porque a dor é uma das alternativas e últimas para te levar a cumprir a sua programação reencarnatória. Mas ninguém chega por acaso a uma casa espírita. Continuando aqui o nosso slide, o próximo. As suas atividades básicas que encontramos numa casa espírita, como nós falamos, estudar a doutrina, estudar Kardec, principalmente nos livros do Pentateuco, das obras complementares também do Chico, do Divaldo, assistência espiritual, né? Com toda a orientação necessária, ajuda as pessoas com necessidades espirituais. Hoje nós sabemos que a nossa casa um pouco paralisada em função disso tudo que está acontecendo no nosso planeta, não só no Brasil, as precauções, as recomendações das organizações sanitárias, né, em prol da preservação da saúde de todos nós brasileiros, inclusive dos espíritas. Então, as casas espíritas diminuíram bastante, ou até limitaram, ou suspenderam temporariamente esse tipo de assistência fraterna. Mas ela é importante para ajudar aquelas pessoas, principalmente aquelas que nós oramos na nossa prece inicial. A divulgação da doutrina espírita, ela se faz também através de várias formas, não só por palestras presenciais. E veja o que esse vírus proporcionou às casas espíritas. Essa palestra mesmo que nós estamos fazendo agora, temos que nos reinventar. E Kardec sempre falava isso. Ele falava isso principalmente na Revista Espírita, em obras póstumas, que nós devemos usar todos os recursos midiáticos para atingir aquele que não conhece a doutrina espírita. Toda forma de propaganda que está em nossas mãos, devemos usar e utilizar lógico, né, com racionalidade, para levar o nosso companheiro. Se Kardec estivesse encarnado hoje, com tanta facilidade das redes sociais, das redes midiáticas, ele ia dar um show, né? Ele ia divulgar muito mais a doutrina do que divulgou naquela época, só escrevendo e editando seus livros. Então, hoje nós estamos encontrando novas formas para evangelizar a garotada da casa espírita, para divulgar, né, o nosso material doutrinário,
de uma maneira muito criativa. Continuando. Mas da onde surge, então, aquele espinho da insatisfação, que faz com que a gente brigue com os companheiros, entre em discussões com determinados grupos, saia da casa espírita? Por que isso, então, acontece? Qual é esse espinho que nós chamamos de espinho da insatisfação? Os amigos espirituais apontam 3 causas: carência espiritual, mágoa do abandono dos amigos, paixões inferiores, ligado ao nosso passado recente ou remoto, né? Como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, a intolerância, o ódio. Isso também a gente leva para dentro da casa espírita. Isso não fica lá fora, não. Isso a gente leva. Muitos companheiros que passaram pela nossa casa se sentiram magoados. Esse item 2 aí. Eu estive doente e ninguém foi lá em casa me visitar. Estive mal e ninguém foi lá me dar um passe, nem ligaram para saber como eu estava. Tem coisas realmente que nós temos que refletir e que a gente poderia fazer melhor. Ao receber o companheiro na casa espírita, nada mais lindo do que o dirigente, o presidente, na porta, apertando a mão daquele que chega, dando as boas-vindas, convidando a entrar no salão. Mas nós levamos essas paixões inferiores conosco. Um deles é o melindre. E aí a gente diz assim, poxa, eu não gostei da forma como o presidente falou comigo. O diretor da evangelização falou comigo de uma maneira que eu não voltarei mais a esta casa. Olha aí o melindre, olha a vaidade, olha o orgulho, olha o tempo perdido dentro da casa espírita. Você não soube trabalhar isso, esse homem velho que você carrega há várias encarnações. Você não soube trabalhar isso. E aí se desliga da casa. E às vezes, até pior, se desliga do movimento espírita, indo para uma outra religião qualquer. Chegou tão perto, né? Chegou tão perto da verdade, mas foi o quê? Um problema relacionado aos melindres, ao relacionamento interpessoal da parte dele, ou da outra parte, ou das duas partes, né? Da memória espiritual, espíritos que não se encaixam, não tem? Isso a gente percebe quando a gente está ao lado de uma pessoa sem nunca ter visto, e às vezes a gente se sente bem, às vezes se sente mal. Então, esses 3 pontos aí faz a gente refletir o porquê do espinho da insatisfação. E devemos trabalhar isso. E devemos trabalhar bastante isso aí. O que é que a espiritualidade superior nos aconselha como uma profilaxia a isso tudo que a gente acabou de falar? Eles usam a expressão técnicas de neutralização, principalmente se a pessoa está, voltando ao slide anterior, com carência espiritual. Então, qual é essa profilaxia que eles nos recomendam? Prece, reflexão nas coisas espirituais, e para isso tem que estudar um pouquinho, fazer o seu culto do lar, ler o Evangelho, assistência em obras de caridade, estar trabalhando no social, principalmente o médium. O Chico não admitia, de forma alguma, que o médium de uma casa espírita não participasse de um projeto social, qualquer que fosse, dentro da casa espírita. Sem falar do estudo, né? E aí entra a solidariedade, como uma consequência disso que a gente acabou de falar,
o trabalho, né, que é o trabalho em benefício ao próximo, e o orar e vigiar. Vigilância constante. Vigilância constante, porque quando a gente menos espera, a gente está tropeçando. Quando a gente menos espera, a gente se assusta com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Puxa vida, eu fiz isso, eu falei isso, então ainda tem que ser trabalhado. Bom, pelo menos você já fica preocupado com isso, grande evolução, porque em épocas passadas a gente nem dava a bola para isso. Saía atropelando as pessoas. Hoje a gente ainda, puxa vida, será que eu magoei aquela pessoa? Hoje a gente ainda para pensar. Ninguém impedirá, disse Newton Boechat, ninguém impedirá que o espinho, que esse termo espinho da insatisfação foi criado por ele, até no livro, né, editado por ele, de Newton Boechat, o espinho da insatisfação. O termo é dele. Ninguém impedirá que o espinho continue espetando. Isto somente ocorrerá quando a criatura redimida retirar este espinho de si espontaneamente e sem violência. Por isso que eu perguntei lá atrás, quantas encarnações você já teve? Quantas ainda terá para saber tirar esse espinho que está marcando a tua trajetória aqui na Terra por várias encarnações? Aí vem a dor, né? Aí vem a dor. Como remédio, como solução drástica, sim, mas ela chega no momento certo, quando nós estamos preparados para recebê-la. Porque tem uma máxima de Jesus, que diz lá no Evangelho, que ninguém passa por dificuldade maior do que pode suportar. Ninguém carrega o fardo maior do que pode suportar. E se nós estamos passando por provas hoje, é porque, primeiro, nós solicitamos no mundo espiritual, na nossa programação reencarnatória, para esta ambientação reencarnatória. Porque ninguém chega aqui por acaso, ninguém reencarna por acaso, ninguém está na família A, B ou C por acaso. Então a gente vem para exercitar isso aí. E se a dor chega, ela vai no limite que nós permitimos. Porque Deus, nosso Pai Criador, sabe que além daquilo, a gente não vai aguentar. Então, se chegou a dor, aceite com carinho, com reflexão, tente entender por que ela chegou, para poder dar continuidade à sua ambientação reencarnatória. Sabe com quem eu aprendi isso, gente? Com um ranceniano, um leproso, lá da colônia Curupaiti, o nosso querido Marcondinho. Marcondinho só tinha um toquinho, ele não tinha perna, não tinha braço, ele é um toquinho de gente. E aí, eu olhando para ele, a gente era muito amigo, conversando, às vezes ele contava, né, os sonhos que ele tinha, né, trabalhando na espiritualidade, com corpo. E aí, quando a gente chegava lá no Curupaiti por volta das 9h30, né, 9 horas era a prece lá junto com o Amazonas, na Casa do Caminho, depois a gente ia, né, para Filhos de Deus, perdão, o Centro Espírita Filhos de Deus, perdão, lá no centro do Amazonas, Filhos de Deus, e depois nós íamos dar os passes nas enfermarias. Aí o Marcondinho estava lá esperando a gente com aquele ar de cansaço. Aqui eu trabalhei muito essa noite, companheiro. E quando as pessoas faziam prece para ele, porque ele era um pouquinho de gente, ele dizia assim, gente, para um pouquinho e pensa. Tem pessoas que sofrem mais do que eu. Tem pessoas que sofrem mais do que vocês. Aí, rapaz. Sabe aquele comercial que tinha antigamente, o cara sentado na poltrona, você vai ficando pequenininho.
e a poltrona gigante atrás de você, você aquele negocinho pequenininho dentro da poltrona. Era assim que a gente se sentia ali. Então, se a dor vai chegar, se ela é necessária, coloque isso em sua mente. É porque nós pedimos e nós temos condições de suportá-la. Aqueles que acham que não têm condições são aqueles que tiram a própria vida, porque perderam a fé, porque não acreditam na imortalidade do espírito, não acreditam na reencarnação, na imortalidade da alma. E depois se arrependem terrivelmente. Newton Boechat tinha razão. E qual a dica que nós poderíamos dar para conviver melhor numa casa espírita? Vamos dar algumas aqui. Primeira, para o desenvolvimento de todas as tarefas a que a doutrina espírita nos conclama, duas atitudes são fundamentais. E isso parte do seu livre-arbítrio, da sua vontade de servir, né? A disponibilidade que você tem, o tempo que você vai dar para uma atividade dentro da casa espírita. Bom, a gente está contextualizando, né? Assim que tudo voltar ao normal. E vai voltar, né? Em breve estaremos com a casa funcionando como funcionava até o mês de fevereiro. Vai voltar tudo ao normal. Uma parada estratégica, né? Para a gente repensar algumas coisas. Espero que vocês estejam aproveitando. Então, a disponibilidade para servir, não ao presidente da casa, mas a Jesus, a Ismael, o grande patrono do Brasil. E a humildade para servir. Nunca levantando o queixo, o nariz empinadinho, os assistidos estão chegando. Como a gente falou antes, o maior assistido é você que chegou aí na casa espírita. Disponibilidade, sim, mas do coração para um determinado serviço. Ao se tratar do desempenho de tarefas, né? Fazer aquilo que você gosta, que ama, que você pode agregar alguma coisa, né? Compromisso no horário, sim. Na assiduidade, dando continuidade ao serviço que você mesmo pediu para realizar. Só porque é um trabalho voluntário, você vai abandoná-lo, descaracterizado em relação ao horário e à assiduidade? Quando você tem carteira assinada, você não chega na hora? Não cumpre o seu horário direitinho? Você falta? Ah, porque está chovendo. Mas quando está chovendo, você vai, né? Trabalhar, né? E detalhe, você tem carteira assinada, mas é com Jesus. Carteira assinada com Jesus. Então, o teu patrão é gente boa, hein? E vai até entender algumas dificuldades do dia a dia, né? Ele é gente boa dessa, né? Procurar entender as suas dificuldades. Mas vamos ter muita disciplina, né? Não é por acaso que Emmanuel aparece do lado do Chico e impõe essa regrinha básica. Então, isso aí é para que a gente reflita no nosso compromisso. Então, não assuma. Se você sabe que não vai dar conta, que você é aquele que só começa, né? Arroz de festa, né? De casamento lá, né? Só começa ali naquele iníciozinho, depois desaparece e, rapaz, aí não vai ser legal. E a casa vai continuar. Quem vai perder essa oportunidade é você. A casa vai estar lá de pé. Humildade, não aquela humildade de pretexto, de subserviência, desculpa para não levar adiante uma tarefa. Ah, eu não tenho condições para fazer isso. Ah, eu não vou assumir essa responsabilidade porque eu sei que não vou dar conta. Ah, eu ainda sou uma ameba em desenvolvimento. Eu não tenho condições para nada, para fazer nada.
Isso aí é uma falsa humildade. Você está se escondendo atrás daquele homem velho. Se você deseja crescer, você tem que ser ousado. Erre, não tem problema nenhum. Ninguém veio aqui só para acertar, e é errando também que a gente aprende. Erre, mas fazendo, aprendendo, para que na próxima oportunidade não venha cair em erro novamente. Aliadas essas duas virtudes, a fé inabalável conquistada pelo estudo e pela autoiluminação, nada há que possa obstar o progresso de cada um e da união de todos os frequentadores. Envolver o dirigente da casa em muita prece. Vocês não sabem, não imaginam como esses espíritos são diariamente invadidos na sua pessoalidade, no seu dia a dia, seja no âmbito familiar, profissional, entidades inferiores que querem de toda maneira botar o pé na frente para que eles tropecem, para que eles não consigam realizar o intento de transformar a casa espírita num lar para todos aqueles que ali adentram, para dar trabalho, estudo e oportunidades de autoiluminação para todos aqueles que ali chegam a uma casa espírita. E, se for do merecimento de vocês, até a cura para alguns problemas do campo espiritual, até moral e material. Que possamos, assim, não nos deixarmos influenciar por eventuais modismos, por perturbações pontuais de qualquer natureza, muito menos por orgulho e vaidade. Eles estão sempre ali do nosso lado. O orgulho e a sua irmã vaidade, prontos para incentivar a nossa saída da casa, falando na sua cabecinha, né? Por que você está fazendo aí? Você não faz diferença. Outros podem fazer esse trabalho. Você não é importante. Por que não está na praia agora? Olha os seus amigos indo para a praia, passeando. E você aí trabalhando, evangelizando. À noite não perde uma reunião mediúnica. Assiste as palestras da casa, vai lá para dar paz. Pessoas para dar paz. É assim que vai começando, bem devagarzinho. Ideias rasteiras, inocentes, e que vão se transformando até que chega a um projeto de subjugação das entidades inferiores. Cuidado por essas perturbações pontuais. Tente tirar imediatamente da cabeça. Isso que a gente vai passar aqui para vocês agora foi relatado naquele livro, Aconteceu na Casa Espírita. Livro que não deve ser lido, não, deve ser estudado nas casas espíritas. Na intenção dos obsessores fecharem a casa, destruírem a casa espírita, fazer com que os frequentadores não tenham mais oportunidade de chegar à casa espírita, os espíritos estavam em reunião, né, de planejamento estratégico, eles fazem, sim. E olha, em determinados momentos, olha o diálogo deles em relação a essa temática aí de fechar as casas espíritas, de provocar desunião na casa espírita. Porque eles estavam tentando de todas as maneiras e não estavam conseguindo. Olha só o que eles falaram. Um levantou e falou assim: aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles, atenção,
eles é que de tempos em tempos abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. E não é assim, pessoal. Nós é que damos as brechas. O obsessor está lá fora. Que abrimos a porta para ele entrar na nossa casa. E convidamos, através das discussões dentro do lar, palavrões, fofocas, e, quando muito, fazendo um culto do lar aqui, outro um mês, 3 meses depois, deixando a porta aberta para eles adentrarem na nossa casa. Isso está mais atual do que nunca, pessoal. Mais atual do que nunca. E esse nosso querido amigo, para finalizar, que nós já estamos chegando ao final do nosso estudo, nosso querido amigo disse assim, quando as casas, né, estavam passando por determinadas dificuldades, né, com milindres entre companheiros queridos, e agora temos o WhatsApp, né, que eu brinco lá na faculdade, que quando o WhatsApp chegou, eu disse assim para alguns companheiros lá da sala dos professores, isso aí é ferramenta do demônio, cara. E quando você não sabe usar... Esqueceram o que aconteceu há quase 2 anos atrás, quando vários grupos de evangelizadores, grupos de mediunidade se desfizeram com brigas por causa do candidato A, B ou C, e hoje as casas espíritas ainda hoje estão catando os caquinhos daquela época. Eles são muito inteligentes. Burro eles não são não, pessoal. E aí o nosso querido Chico nos disse assim, se algum traço de amargura te fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, às vezes a pessoa te machuca e ela nem percebe que te machucou pela palavra infeliz, pelo tom de voz. Você é que é o melindrado. A pessoa nem percebe. Depois chega lá junto e bate um papo, vocês são amigos. Mas se aconteceu esse comportamento infeliz de alguém, diz o Chico, através de ações que consideres aos teus sentimentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente pensada. Deleta do pensamento. Ele nem percebeu. Por que você vai potencializar aquele problema pontual que possivelmente não vai ocorrer mais? Foi uma falta impensada. Vamos também aprender a perdoar. Ninguém vai deixar de ser homem ou mulher por causa disso. Somos espíritos imortais e fomos criados para sermos felizes. E isso só vai acontecer quando a gente aprender a amar a todos aqueles que nos cercam. E assim, pessoal, e a gente, de uma maneira ou de outra, contribuiu aí para algumas reflexões que estamos atravessando hoje, que estão também dividindo as casas espíritas. Deve abrir ou não abrir a casa espírita, né? Vamos conversar, dialogar. Os amigos espirituais recomendam sempre a boa conversa. O Chico sempre convidava a boa conversa. Vamos conversar e chegar a uma conclusão que seja boa para todos, se não forem para todos, para a maioria. Porque isso vai passar, pessoal. Isso vai passar. Isso é um teste que nós estamos vivendo em todos os ângulos possíveis. Em todos os ângulos possíveis. E vamos tirar proveito disso aí. Eu gostaria de finalizar, se o Ivair me permitir, ou
prece final, agradecendo ao pessoal do núcleo pelo carinho, pela lembrança do meu nome, agradecendo a espiritualidade que nos intuiu tremendamente para o estudo de hoje, me senti fortalecido e ao lado de amigos, companheiros do mundo espiritual que estiveram aqui conosco, sustentando a nossa fala. Que possamos refletir em tudo isso que nós falamos aqui, para o proveito, não de cada um, mas do grupo da Casa Espírita, dos amigos da Casa Espírita, que nós estamos muito saudosos. Muita paz a todos. E obrigado pela oportunidade. Muita paz.